curva de juros e também precificação de ativos de renda fixa. Vamos entender o que a parte curta da curva de juros ou a parte longa da curva de juros afeta os nossos ativos. E também na precificação a questão do rating. É AAA, AA, BB, BBB, não tem rating, como isso afeta os seus ativos financeiros. Olá, meu nome é Caio Camargo e hoje vamos falar sobre curva de juros, seja a parte curta, intermediária, da ponta longa e tal, e muita gente fala de um monte de coisas sobre a curva de juros, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto para desmistificar e tentar trazer de uma maneira mais simples. Então, vamos lá, vamos ver aqui no nosso Profit Chart, que é o nosso sisteminha que a gente usa aqui, para olhar para a curva de juros. Muito bem, então vamos explicar primeiro o que é, afinal, o que é a curva de juros. Então, é o seguinte, de uma maneira sucinta e bem simplista, vou dizer o seguinte, né? A curva de juros, o que ela diz? Ela vai dizer o seguinte, os operadores de mercado, eles vão tentar, assim, adivinhar, eles vão projetar o quanto eles acham que os juros, ou seja, a nossa Selic, estará em um determinado ponto do tempo. Um exemplo, esse exemplo que está em tela aqui, a gente está falando aqui de janeiro de 2035. Então você fala, poxa, eu não sei nem o que vai acontecer semana que vem, imagina, sei lá, janeiro de 2035, um negócio super específico, né? Mas, qual que é o ponto aqui? Todo mundo está no mesmo patamar. Todo mundo está aqui no ano de 2025, em junho especificamente, quando eu estou gravando esse vídeo, olhando para o quê? Os fundamentos, olhando para a questão fiscal, olhando para a questão de como é que está o mercado de crédito, como está o mercado de ações, como é que está a alavancagem das empresas, como é que está a margem de lucro, como que está a questão tributária em cima das empresas. Então, todos esses elementos formam os fundamentos para que a gente tenha condições de projetar e daí adivinhar, né, chutar quanto que vai estar a taxa de juros, mas com base em argumentos bastante sólidos, vamos colocar assim, argumentos reais, fundamentos reais de hoje para ter projeções para que daqui 10 anos nós estaremos provavelmente em qual patamar de juros. É isso que a curva de juros nos diz. Então, para ficar mais claro, é o seguinte, quanto mais longo, mais difícil da gente tentar projetar, adivinhar, chutar, juntar elementos para que em 10 anos a gente tenha alguma resposta. No entanto, para ficar mais fácil, olha só que interessante. Se a gente for ter que chutar num primeiro momento, esse ponto inicial fica difícil da gente identificar. Então vamos esquecer o ponto inicial. Vamos pensar só o seguinte, dado um número que já é trazido pelo mercado, vamos identificar o que é que vai acontecer, que na minha opinião é o mais importante, a gente não tem que inventar a curva de juros, ela já está pronta. O que nós temos que identificar é o que é que vai acontecer com a ponta longa dos juros, que é um prazo mais longo, o que é que vai acontecer com ela se nós tivermos um problema arrecadatório, um problema fiscal no nosso país, em questão de equilíbrio de contas, ou seja, o governo está tendo um gasto muito grande, não está conseguindo cortar custos, ao contrário, está aumentando esses gastos. O que é que vai acontecer com a dívida brasileira? E se a dívida brasileira vai aumentar, os países se interessam em investir no nosso país? Não, ele vai se tornar um país cada vez mais arriscado, porque a chance de nós não conseguirmos pagar esta conta é grande. E se essa chance de não pagarmos a conta aumenta, logo o prêmio pelo risco, ou seja, aquele fator multiplicador do dinheiro investido no nosso país, ele tem que aumentar em razão do risco que está aumentando. Logo, nessa ponta longa da curva de juros, que a gente está colocando dessa forma, ela tem uma tendência o quê? A subir. Por quê? O nível de risco do nosso país aumentou. Existem vários pontos importantes para avaliação da questão do risco do nosso país. Por exemplo, essa questão fiscal. Então, se o governo tem uma tendência mais gastadora do que poupadora ou tentar cortar custos da sua máquina pública para que a gente sobre, vamos dizer assim, sobre mais dinheiro, possa investir mais na infraestrutura do país, naturalmente, se nós não temos corte, temos aumento e as contas públicas estão apertadas, o risco do nosso país aumenta. Logo, o prêmio de risco aumenta e a ponta longa da curva de juros sobe. Se isso acontece, os ativos financeiros que eu tenho no Brasil, no âmbito da renda fixa, tá? Para ficar mais fácil, eles têm uma tendência a se desvalorizar ou a ser valorizado. Naturalmente, se a gente está falando de Brasil como um todo, o prêmio pelo risco no nosso país como um
todo aumentou, significa que o ativo de renda fixa que eu tenho na carteira provavelmente está sendo depreciado. Ou seja, ele vai ficar, se eu for vender de forma antecipada esse ativo, provavelmente acontecerá um deságio. O que é o deságio? Eu comprei um ativo de renda fixa por um determinado preço, mas também numa determinada condição do mercado e, portanto, condição do mercado, leia-se também curva de juros. Então a curva de juros estava neste patamar. Se entre o momento em que eu comprei e o momento que nós estamos hoje, nós temos um aumento de risco, esse ativo temporariamente ficou depreciado na minha carteira. Ou seja, neste período eu estou provavelmente com um deságio. Se eu vier a vender esse ativo antes do vencimento, eu tenho que pagar esse prêmio de risco para a pessoa que está comprando o meu ativo. Porque afinal de contas, existe esse equilíbrio em todos os mercados, no sentido de que, havendo mais risco, eu preciso compensar o comprador desse risco sob pena dele não se interessar na compra do meu ativo. Você não é obrigado a vender o seu ativo. Caso você queira vendê-lo, é importante saber que você encontrará esta diferença que você precisa pagar para o comprador do seu ativo. Da mesma forma, acontece de maneira inversa, ou seja, se você comprou no momento em que a gente tinha um patamar de risco, uma situação econômica, uma situação macroeconômica que a gente fala, que são o conjunto de fundamentos e elementos que a gente tem no mercado, num patamar mais arriscado, naturalmente, se essa situação macroeconômica melhorar, também no aspecto fiscal, que é mais fácil, que todo mundo tem falado isso, fica mais fácil para a gente entender. Se a gente tem um governo, por exemplo, mais cortador de gasto, está enxugando a máquina pública, vamos diminuir o número de assessores ali dos nossos parlamentares e tal, isso é um sonho um dia, né? Mas imagina que eliminou-se o número de assessores ali, número de estatais, ou então realizou-se eventos de privatização para que essa conta não seja mais do governo, né? Então, assim, esse é o ponto. Desinflar a máquina pública para que haja, vamos dizer assim, naturalmente, você cortou mais gasto e você não aumentou a arrecadação, naturalmente o seu caixa vai crescer. Por quê? Porque você cortou gasto, a arrecadação se manteve, então você vai aumentar o seu caixa. Isso significa o quê? Menos risco. Quando o gringo olha para o Brasil, ele vai falar, pô, os caras estão fazendo a lição de casa, vamos investir nesse país que tem uma expectativa interessante de crescimento e, portanto, de retorno financeiro. Quando todo mundo começa a ver essa possibilidade, naturalmente o prêmio pelo risco diminui. Então, quando você entrou aqui neste patamar da renda fixa, numa situação mais caótica, mais crítica e tudo mais, e o país melhorou, naturalmente você tem o que a gente chama de ágio. Porque entre o seu momento de entrada e o momento de possibilidade de venda, existiu uma melhora e, portanto, uma percepção pelo risco diminuiu a percepção de risco, você pode capturar aquilo que a gente chama de ágio. Então, tudo isso tem a ver com a curva de juros. A curva de juros, em alguma medida, ou uma boa medida, na minha opinião, ela diz muito sobre o termômetro, a temperatura, sobre como está a situação do mercado. Se temos uma boa percepção, essa questão da guerra, por exemplo, agora, né? Israel, Irã entrando em guerra ali, tá, como isso afeta o Brasil? Dependendo como as coisas vão se desenrolando, isso pode afetar a curva de juros também. Então, coisas que nós temos que ficar de olho. A princípio, vamos dizer assim, a não ser questão de acordos comerciais, porque como o Brasil não está envolvido diretamente na guerra, é mais os desdobramentos comerciais que podem afetar o nosso país. E se isso acontecer, provavelmente o risco do Brasil pode aumentar. E como é que a gente vê isso? Pelos juros. Então, os juros, na minha opinião, e a opinião de alguns estudiosos e gestores do mercado, a curva de juros, principalmente a ponta longa, que é onde esse aspecto de que, nossa, projetando o Brasil para o futuro com os dados que temos hoje, o que podemos esperar do nosso país? Então, se esse risco aumenta, se o prêmio pelo risco aumenta, então naturalmente a gente vai ter mais risco aqui no nosso país, mais juros no nosso país. E da mesma forma, acontece de forma contrária se a gente tem uma melhora na percepção de risco, nos elementos macroeconômicos, mais de forma a favorecer o ambiente econômico do nosso país, tá bom? Então, assim, vou colocar aqui no nosso gráfico, ó, não se atentem muito à questão dos números. A gente tá olhando aqui, né, no preço
preço que está aqui está dando 3,66, então 13,66 tá o DI 35, que é a ponta longa da curva de juros, sinalizando qual a expectativa do mercado para os juros, a Selic, no final de janeiro de 2035. Existem outros vencimentos de contrato aqui, mas eu não vou entrar nesse detalhe, nem a questão de operacionalização, vamos tradear juros futuros. Eu não estou falando disso, tá? É só para a gente olhar como um indicador, um termômetro bom de mercado. Em vez de a gente ficar lendo um monte de notícias, é preferível a gente usar os dados de mercado, que são o produto de compra e venda, o produto de oferta e demanda, que é o que mais interessa. O burburinho de mercado, que estão falando, que acharam, entrevista, nada disso vale. O que vale é a realidade do preço, ponto. Não se discute se estão achando, nossa, acho muito barato, acho muito caro e tal. Ok, tá, qual que é o preço? O preço, ele é por si só, ele não conta a história. Então, eu acho interessante usar esses dados, tá? Então, a gente tem aqui a ponta longa da curva de juros, a gente tem a ponta, hoje está, né, no dia que eu tô gravando aqui, em junho de 25, está 13,66. Olha só que interessante, o que é que aconteceu aqui? Então, é isso, esses aspectos que eu quero trazer aqui da curva de juros, tá? Quando ela tá em ascensão, quando ela tá mais estável e agora ela tá, a princípio, uma ideia mais descendente, uma expectativa, de repente, né, se tudo isso continuar acontecendo, mais descendente. Por quê? Um dos aspectos que a gente precisa avaliar aqui é a condução do Banco Central. Então a gente olha lá como o Banco Central, que faz parte no Copom, que é o Conselho de Política Monetária, que está dentro ali da estrutura do guarda-chuvinha do Banco Central. Como é que eles estão? Como é que os estudiosos lá dentro do Banco Central estão avaliando esses dados todos para dizer, olha, está na hora da gente cortar juros, ou seja, vamos diminuir os juros ou vamos elevar a taxa de juros. Porque assim, se eleva ou se reduz a taxa de juros em razão dessa necessidade de controlar a inflação, mas também se atentar se eu baixar a taxa de juros ou elevar a taxa de juros sem olhar muito a questão da inflação, eu tenho que olhar o quê? Quais são as expectativas dos investidores internacionais colocarem dinheiro no Brasil. Isso é fundamental, não dá para ficar sem investidor internacional hoje, tá? Tudo tá extremamente interligado. Então, essas ferramentas, essas balanças que a gente precisa mexer, eu digo mexer, o Banco Central precisa calibrar isso certinho, tudo isso entra na conta. Muito bem, então se o Banco Central já sinalizou, e é legal ultimamente os últimos banqueiros centrais ali têm trazido esse alinhamento com os investidores, dizendo, cantando com antecedência o que ele pretende fazer. Então ele vai dizer o seguinte, o Banco Central vai falar assim, olha, recentemente com os dados que eu tenho aqui, eu tenho a expectativa de elevar a taxa de juros, como estamos hoje, 14,75, mas muito provavelmente, se os dados econômicos continuarem nessa tocada, eu tenho a expectativa de iniciar os cortes dos juros. Opa, então se ele já tem uma ideia de cortar juros, significa que se eu comprar algum ativo de renda fixa nesse patamar de juros que está hoje e o Banco Central vier a cortar os juros, ou seja, diminuir o prêmio pelo risco dos gringos, por exemplo, ou seja, o ativo que eu comprei numa situação mais arriscada vai ter uma valorização. E esse é o ponto principal que eu queria trazer para esse vídeo, tá certo? Com relação à precificação dos ativos em razão da curva de juros, tá? Então vou puxar aqui um pouco mais longo para a gente ter essa noção, tá? Aqui é quando o mercado, vamos dizer assim, ainda não tem tanta liquidez na questão dos contratos de juros que são operados pelos bancos. Mas essa que é a evolução, olha só, 2024, como é que foi? E aí a gente teve aquele anúncio do Banco Central, olha, a gente vai ter que subir bastante a taxa de juros, e aí foi, e aí chegou num patamar que todo mundo já sabe, pô, o Banco Central tem cantado já a bola de permanecer no 14,75 e depois começar a cortar. Então aqui é um momento interessante da gente começar a olhar ativos de renda fixa, em especial a questão dos títulos públicos, eu já comentei, títulos públicos extremamente longos, com vencimento em 2084, então já gravei um vídeo sobre isso, quem quiser pode clicar nesse vídeo aqui e assistir essa interação da curva de juros com os títulos públicos. E aqui eu tô falando mais sobre curva de juros do que títulos públicos. Então esse movimento aqui que eu acho que é bem interessante. A gente pode olhar a
ponta curta da curva de juros. Vamos pegar aqui, ó, 27, vai. Então, olha só, ela se mexe muito menos. Por quê? Assim, daqui, junho de 2025 para janeiro de 2027, a gente tem muito pouco tempo. Então, provavelmente não teremos grandes surpresas, a menos que exploda uma grande bomba de descobrirem um rombo master nas contas públicas, que uma conta estava sendo feita errada. Ou seja, grandes surpresas. A gente vai ter, por exemplo, uma super guerra, ou então, assim, vão invadir o Brasil. Coisas bem fora da curva mesmo. Por exemplo, o próprio Covid mesmo foi bastante inesperado. Ninguém esperava que ia ter uma pandemia e tal. Ainda que tivessem projeções muito catastróficas, ninguém imaginava que fosse uma coisa dessa magnitude. Então, todos esses pontos que eu acho que são bem legais. Eu gosto bastante de usar os contratos. O DI1F, existem outros finais aqui de contrato, mas eu olho basicamente os de janeiro que tem maior liquidez, que para mim servem bem como a questão de termômetro de mercado. Olha só que interessante, se a gente pegar o 27, ele tá chutando aqui uma taxa de juros em torno de 14,16, 14,15. Ou seja, o mercado já está precificando. O mercado, quando a gente diz, é o conjunto, mercado, leia-se, conjunto de ofertas e demandas que apontam para um preço. Isso serve para tudo, para banana, amendoim, arroz, para tudo, é oferta e demanda, e vai ter, o produto final disso é um número, um preço, que é a mesma coisa. Então, os operadores de mercado estão apontando que provavelmente teremos ali um juros de 16, 14,15. Ou seja, é muito menos do que temos hoje. Não é muito menos, mas é bem menos, né? Hoje temos 14,75 e os juros aqui para 27 está dizendo que é 14,16. Opa, então eu tenho uma ideia que se eu comprar um ativo financeiro hoje num patamar de juros 14,75, se 2027 tiver mesmo de fato 14,16, eu vou ter um aumento de capital adicional. Então eu estou comprando um ativo aqui, ó, IPCA mais 9, por exemplo. O que acontece se eu vender de forma antecipada esse ativo depois de, por exemplo, 2 anos? Eu comprei agora em 2025 e lá para janeiro de 2027 eu vou fazer a venda desse ativo. Se de fato se confirmou tudo isso que a gente imaginou que fosse acontecer para projetar uma taxa de juros dessa, aconteceu, então provavelmente eu vou ter um ganho aqui. Então esse IPCA mais 9 que eu comprei, eu vou receber todo esse período de IPCA mais 9, mas eu vou conseguir passar para uma outra pessoa com uma percepção de risco menor. Ou seja, esse comprador do meu ativo, ele vai comprar recebendo menos. Ou seja, para eu ter ágil, eu vou ter que vender de IPCA mais 9 para IPCA mais 8, por exemplo. Então ele vai comprar um ativo que vai ter menos risco. E quem ficou com risco neste período? Fui eu. Eu comprei IPCA mais 9 e estou vendendo para um outro cliente, para uma outra pessoa, por IPCA mais 8. Esse 1 ponto percentual entra de ágil na estrutura, ou seja, na minha carteira. Então eu recebi IPCA mais 9 do período que eu fiquei, sei lá, um ano. Eu recebi a variação da inflação, mais os 9% ao ano, só que o meu bônus foi esse 1% a mais. Por quê? Porque eu fiquei num patamar de risco, eu tomei mais risco do que a outra pessoa que está entrando agora comprando o meu ativo. Então, tudo no mercado acaba acontecendo de forma equilibrada, e aqui não é diferente. Então, por isso que eu estou trazendo aqui no Profit Chart aqui a curva de juros dos ativos que eu mais olho aqui, para a gente entender, olha só, tem uma tendência a continuar caindo. A gente está vendo aqui, ó, 2035, 13,66. Então, daqui 10 anos é muita coisa, né? Principalmente no Brasil, daqui uma semana a gente não sabe o que pode acontecer, mas nessa projeção de 10 anos, a taxa de juros vai estar 13,66, dadas as condições que temos hoje. Mas se tudo ficar muito melhor, nossa, vai termos eleição em 2026, o que vai acontecer? Essa pessoa que entrar ali, de fato vai mudar, ou que os ministros do governo atual mudem, algo nesse sentido. Existe uma projeção otimista nesse número aqui quanto aos juros, não é quanto ao governo, quanto a nada disso, é quanto aos juros, de que seja porque nós não aguentamos uma taxa de juros tão alta, a economia vai começar a arrefecer demais, então é por isso que tem que baixar os juros, mas não podemos deixar de levar em consideração que a taxa de juros alta ou baixa também está dizendo com relação ao risco do nosso país. Não adianta nada nós termos uma inflação extremamente baixa, uma economia arrefecida, se nós não tivermos credibilidade externa. O gringo tem que olhar para cá e falar, poxa, esse país tem minimamente o quê? Segurança jurídica, previsibilidade com relação a tributos e tudo mais. Porque quando alguém vai colocar dinheiro no nosso país, ele vai investir, sei lá, numa fábrica, alguma coisa assim. E isso são projetos mais de longo prazo. E o que a grande dificuldade do Brasil é trazer certo nível de previsibilidade num prazo um pouco mais longo. Por isso que isso inibe muito capital estrangeiro. Então,
Então, essa que é a sacada também. Por mais que o aumento ou a diminuição da taxa de juros sirva de controle da inflação, vamos dizer assim, é um instrumento de controle da inflação, ela também leva em consideração a questão da credibilidade do país, da credibilidade dos governantes, da composição do Congresso, da questão do nosso aspecto jurídico quanto à jurisprudência, como que a gente se relaciona com os demais países. Então, é uma série de questões que englobam aqui. Então, espero ter conseguido trazer bons pontos aqui com relação à questão macroeconômica. E agora é a segunda parte, eu vou falar sobre a questão microeconômica. Então, a gente já viu aqui que na curva de juros, como que ela afeta o preço dos ativos. Em complemento, assista um vídeo de títulos públicos, que aí eu vou entrar no detalhe nominal. Por exemplo, um ativo que era IPCA mais 6, ele foi para IPCA mais 5. Quanto que ele movimentou de preço? Então, nesse vídeo aqui sobre títulos públicos, fica mais claro essa questão o impacto dos juros dentro e da passagem do tempo na precificação dos ativos. Outro ponto que eu queria trazer, não se pode confundir, por exemplo, os impactos macroeconômicos com os microeconômicos. Então, vou explicar. Os impactos macroeconômicos dizem basicamente respeito à questão da curva de juros, inflação e tudo mais. O micro vai dizer respeito de forma particular daquele ativo, seja ele de algum setor específico. Por exemplo, o setor de linhas aéreas. Então, imagina, sei lá, Azul, Gol, Latam. Vamos pegar essas companhias aéreas. Uma delas, por exemplo, que é a Azul, que está em vias de pedir recuperação judicial, acho que já pediu recuperação judicial. Em contrapartida, por exemplo, a Gol pediu recuperação judicial na época da pandemia. Então, assim, naquela época da pandemia, ela escolheu o timing perfeito. Ninguém estava usando as aeronaves, mas não tinha o que fazer. Então, ela se valeu daquele momento para pedir recuperação judicial e fez uma reestruturação da empresa e faz com que ela esteja num patamar muito menos alavancada. Ou seja, o nível de dívida que a gente tem, por exemplo, da Gol vai ser infinitamente menor do que o da Azul. Por quê? Porque a Azul passou pela pandemia, aguentou o tranco de ficar com todo aquele monte de dívida que só aumentou e ela não se reestruturou. Logo, o nível de endividamento de uma companhia está muito mais alto do que a outra. E isso impacta diretamente nos ativos de renda fixa emitido por elas. Então, é isso que eu quero dizer. Se amanhã sair uma notícia de que a Azul vai ter um grande investidor, comprou, ela sai de recuperação judicial e ela passa a ter uma vantagem fantástica, melhor do que as outras, o que naturalmente vai acontecer com o preço dos ativos? Não só no aspecto da bolsa, mas no âmbito da renda fixa. Eles vão melhorar muito. Por quê? Porque os fundamentos da companhia melhoraram. Então perceba que, ainda que os juros não se mexa, ele se mantenha 14,75. Não mudou em nada. Os juros não mudam em nada. Mas a companhia melhorou, ou seja, ela saiu de uma dívida, conseguiu reestruturar, saiu de recuperação judicial. Isso faz com que ela tenha uma melhora e não tem nada a ver com o aspecto macroeconômico, e sim microeconômico. Isso se traduz também com relação aos ratings, que é aquilo que as notas da Standard & Poor's, Moody's, Fitch, que são as agências classificadoras de risco. Então elas têm ali, por exemplo, AAA, que todo mundo conhece, porque, nossa, é um ativo muito bom, ele oferece muito menos risco. Se essas agências de classificação vão lá e cortam uma nota, ele sai de AAA para AA, então ele está perdendo fundamento para que ele continue sendo um ativo fantástico. Ele passa a ser um ativo menos atraente. Isso se traduz o quê? No preço do ativo, independente do aspecto macroeconômico. Então a gente está falando especificamente agora só do aspecto microeconômico, seja por aumento ou diminuição do grau de investimento com relação às agências classificadoras, seja por conta da alavancagem, da estrutura de burburinho no mercado com relação a uma eventual fraude que possa ter naquele ativo, naquela empresa. No caso, por exemplo, de Americanas, era um ativo considerado AAA e de repente descobriu-se uma parte do balanço que era uma grande porcaria que tinha lá dentro, tinha um baita buraco na empresa e que estava sendo camuflado e tal, por meio dos balanços e tudo mais. Então, o que era uma empresa fantástica AAA passou a empresa não ser tão fantástica assim. O que aconteceu com os ativos de renda fixa? Eles tiveram uma depreciação, mais em razão do aspecto microeconômico do que do macro. Então, essas duas pontas são importantes da gente entender. Como que o aspecto macroeconômico
quanto a taxa de juros, quanto a curva de juros influenciam meus ativos e quanto no aspecto microeconômico aquela ativo, aquela dívida, aquela empresa está posicionada para que ela não tenha oscilação de preço também nesse sentido, tá? Ponto importante que eu queria trazer aqui é, no âmbito dos títulos públicos, eles vão ter muito mais aspectos macroeconômicos, porque o micro está intrínseco, ele é intrínseco ao próprio Estado, né? Então, se a taxa de juros sobe, provavelmente o risco do país vai subir. Então, o aspecto microeconômico, ele fica, vamos dizer assim, fundido juntamente com a parte macroeconômica, diferente dos ativos que são operados de forma avulsa, que são do mercado privado, seja ativos bancários ou ativos corporativos, ou até dívidas estruturadas, que não dizem respeito necessariamente a uma empresa, mas é um conjunto de ativos ali que vão formar esse ativo estruturado, tá certo? Então, chega por hoje, acho que tem bastante informação aqui nesse vídeo, mas eu acho que me fiz claro aqui no aspecto da curva de juros e também dos demais pontos, tá certo? Dúvidas, deixem aqui nos comentários e a gente vai se falando. Um abraço.